falar sobre um tema, ou vários temas, relacionando a causa da doença proctológica aqui nesse monitor, para vocês poderem entender. Então, as doenças são causadas por músculo, pelos músculos anais. É uma figura de anatomia belíssima, de um autor chamado Netter, né, desenhando à mão esta figura. O reto, com as suas válvulas, e o ânus. O ânus tem 5 centímetros de comprimento, depois vem o reto com 15 centímetros. Nota que à volta do reto tem músculos, então as doenças causadas por esses músculos, esfíncter interno e esfíncter externo, doenças causadas por essas glândulas e doenças causadas por esses vasos. Ok? Então vamos começar nas doenças causadas por essas glândulas aqui. Essas glândulas, na parte alta delas, existe um orifício, onde elas drenam linfa para lubrificar a região ano-retal. As bactérias das fezes entram nessas glândulas e podem causar uma doença conhecida como abscesso anal, infectam essas glândulas. Esse abscesso cresce no sentido da nádega, a nádega cresce no sentido da nádega e drenam, formando a fístula perianal. Então, preste atenção na sequência da doença. Primeiro, a inflamação de uma glândula. A inflamação da glândula leva à formação do abscesso, que cresce em direção à nádega, drenando na nádega, formando um trajeto conhecido como fístula. Então, olha a felicidade dessa foto endoscópica, né? A endoscopia é o momento que a glândula está inflamada, drenando já pus no interior do reto, e a glândula inflamada. Essa glândula inflamada gera um abscesso na nádega. Esse abscesso drenou na nádega, olha o orifício da nádega, e ficou um trajeto comunicando esta glândula interna, né, com o meio exterior. Esse trajeto é chamado de fístula. Né? Então, essa é uma glândula que começou na infecção, essa é uma doença que começou na infecção desta glândula dentro do reto. Observe o orifício de drenagem, pus, né, que é o orifício de drenagem, o orifício externo da fístula. Observe agora a fístula cateterizada. O orifício, eu entrei com um guia no orifício externo da fístula e saí dentro do reto. Né? A fístula é uma doença de tratamento cirúrgico. Eu gosto de tirar a fístula e eu faço isso com laser, sob anestesia local e em alguns casos sedação. Né? Eu prefiro tirar a fístula. Eu não coloco catéter, eu não coloco dreno de espécie nenhuma em fístula. Eu não estou de acordo, já tirei vários, esse é um dos drenos que eu tirei, né? Da prótese que eu tirei, né? Eu não coloco, porque elas migram, elas dão infecção, acabam não resolvendo o problema. Outra, né? Outra prótese que eu tirei, estava dentro da fístula com infecção, o paciente referia muita dor e eu tirei e resolvi o problema do paciente. Uma outra doença que nós podemos ver é a doença advinda de vasos. Lembra da figura principal? Né? Olha os vasos. Esses vasos são chamados de vasos hemorroidários. Na anatomia normal da região anal, os vasos são chamados de vasos hemorroidários. E o nome da doença é doença hemorroidária. Ele deixa de ser chamado de vaso hemorroidário, anatomia normal, para doença hemorroidária quando ele dá sintoma. E qual é o sintoma da hemorroida? Sangramento. Né? Quando dá sangramento, passa a ser uma doença. Observe que existem artérias e veias. Ó. Artérias e veias. A hemorroida não é um vaso, é um coxinho. É um coxinho, é um envelope, um invólucro, que contém dentro dele veias e artérias. A hemorroida é uma fístula, o sangue vem pela artéria, passa para a veia, e a veia fica inchada, fica aumentada de volume e dá o sangramento. Né? Então, esses vasos dão uma doença conhecida como doença hemorroidária. Né? Doença hemorroidária. As hemorroidas podem ser internas e externas. Né? As hemorroidas internas, de grau 1 e 2 dentro do reto, os azuis, grau 3 e 4 fora do reto. Né? Uma visão endoscópica de hemorroidas iniciais, hemorroides, vasos dilatados dentro do reto. Esses vasos dilatados são iniciais, hemorroida interna grau 1 e 2, podem ser tratados só com alimentação, dieta rica em fibra. Né? Não se sabe a causa da hemorroida, mas se sabe que ela é mais frequente em pessoas que consomem pouca fibra. Então os vasos dão origem a essa doença chamada de doença hemorroidária. E esses músculos? Esses músculos são o esfíncter interno e o esfíncter externo. Esse esfíncter interno aqui causa uma doença conhecida como fissura anal. Essa doença aqui, ó, essa pequena feridinha
conhecida como fissura anal. Ela resulta da contração exagerada desse músculo aqui, ó, o esfíncter interno do ânus. Ele fecha muito o ânus, esse músculo, de modo que passa só a cabeça da pinça. As fezes, ao passarem nessa região fechada, elas acabam, ó, esgarçando a abertura anal. E são fezes duras, você não pode eliminar fezes duras, fezes desidratadas, fezes sem fibras, porque o esfíncter acaba representando uma barreira à passagem desse bolo fecal, e aí você tem a feridinha, conhecida como fissura anal, que pode ser aguda, né, lisinha, bem regular, ou ela pode ser crônica, onde ela tem uma pequena pelinha, conhecida como plicoma sentinela. Então você viu, de forma resumida, a anatomia anorretal, músculo, nervo e glândula e as doenças advindas dessa anatomia anorretal. Um abraço, Dr. Paulo Branco.